passar rapidamente uma série de problematizações. Eu acho que aqui é mais importante. Eu vou dar alguns dados para vocês, mas eu acho mais importante eu trazer inquietações, mais do que a Elo já trouxe, inclusive. E ela trouxe dados também, evidentemente. Elo, se você achar que eu preciso aprofundar mais algum ponto, você me lembra aqui para eu puxar, tá certo? Eu uso muito essa metáfora aqui da figura do elefante para a gente falar sobre drogas, que eu acho que é bem interessante. É uma metáfora super batida, vocês me perdoem por isso. Né? É aquela história dos monges cegos que encontram um elefante. E aí eles... e essa história é uma história super antiga, ela é indiana. Aqui a gente tem uma gravura na versão japonesa. Né? Ela já está circulando há um certo tempo. Ela chegou na Europa rapidamente também, logo depois que ela saiu da Índia. Ela ganhou o mundo porque ela é uma metáfora muito boa, na verdade. Ela traduz muita coisa. Aquela velha história dos cegos chegaram, encontraram um elefante e a tarefa deles era ter que dizer o que era um elefante. Né? E eles não conseguiam enxergar o elefante inteiro. E aí eles foram apalpando, né, com a possibilidade que eles tinham, olhando dentro do seu ponto de observação, de capacidade de coleta de dados, e foram descrevendo o que é que eles estavam vendo. E aí esse primeiro cego pegou a orelha do elefante, apalpou a orelha do elefante e disse: o elefante é um leque. Né? Bom, quando a gente fala de drogas, a gente escuta muita coisa, né? Vem pela nossa orelha. Né? E isso um pouco a Elo já falou. Né? A gente tem a discussão sobre drogas lícitas e ilícitas, por que elas são lícitas e por que elas são ilícitas. Quais são os malefícios que as drogas têm, mas também quais são os seus benefícios. Né? Não só benefícios médicos, né? Como por exemplo no caso da cannabis medicinal, ou no uso terapêutico da ayahuasca, ou do uso terapêutico dos cogumelos alucinógenos, do princípio ativo dos cogumelos alucinógenos, que já tem vários estudos, né? O MDMA, que é o princípio ativo do êxtase. Né? Não só isso, mas também nos seus benefícios sociais, no sentido do convívio social, que algumas drogas... Né, algumas situações sociais circulam em torno de algumas drogas que estão sendo utilizadas. Né? Outra coisa é que existem diversos perfis de uso de drogas e a gente costuma pegar isso de uma forma muito cristalizada. Né? O drogado, ou então o filhinho de papai que usa droga, ou então, enfim, situações que as pessoas são usuárias de drogas e nem são vistas como, né? Alguém que bebe uísque, por exemplo. E o fato é que tem muita ignorância no campo das drogas. Né? Quando a gente vai discutir esse tema, tem muito preconceito e, por incrível que pareça, acabei de dar um exemplo para vocês, na ciência da dependência química, né, a addiction science, não se olhava muito bem para esse contexto social. Isso é um preconceito, isso é uma ignorância, na verdade. Uma ignorância meio gringa, eles têm uma certa tendência a fazer isso, mas parece que isso está diminuindo, essa é a impressão que eu tenho. Né? Então a gente precisa ventilar informações sobre isso. Né? Esse é o gráfico, uma das razões que eu estava mexendo no computador é que eu estava enfiando o gráfico na apresentação. Esse é o gráfico que eu falei para vocês. Tá? Se depois vocês quiserem cópia da apresentação, eu passo, eu não acredito em direito autoral, então vocês podem usar. É só se quiserem citar a fonte, é bom, mas se não... Essa aqui, inclusive, eu não estou citando a fonte, mas é um artigo do David Nutt, não deu tempo de eu colocar, de 2010, se não me engano. E aí onde ele coloca, né, no azul, risco para os outros, dano para os outros, e no vermelho no azul é dano para os usuários, e no vermelho é dano para os outros. E aí o álcool vai para o primeiro lugar por conta principalmente do seu dano para as outras pessoas. Seu risco, acidente de trânsito, é a droga mais associada com violência doméstica. Né? Não sei se vocês sabem disso. Claramente, a droga assim, que causa as pessoas ficarem violentas é o álcool mesmo. Né? Aí tem heroína, que aí é mais pelo campo do dano para o usuário. Aí o crack, né? E aí vem metanfetamina, cocaína, tabaco. E tabaco está principalmente por lado de lá por causa do risco à saúde. É uma das drogas que mais causa morte, na verdade, mais do que o álcool, inclusive, proporcionalmente. Anfetamina, maconha está ali no 7º, 8º lugar. E aí vai, ketamina, butano, e aqui os psicodélicos que eu falei. O êxtase, o MDMA, né, o LSD e os cogumelos. Um risco baixíssimo. Ah, bom, beleza, o Toffoli está dizendo que se for usar para uma droga, para usar essas aqui, não estou dizendo nada disso, porque uma pessoa psicótica que toma LSD pode ter um problema muito grave, ou uma pessoa despreparada pode se acidentar, né? Então, tudo depende de contexto, gente, tudo depende de contexto. Né? E também não quer dizer que jamais poderemos, em circunstância alguma, beber álcool. Né? Mas isso é para a gente entender, e essa aqui já é uma métrica que leva em consideração o social,
né, já mostrando que isso tem uma certa mudança, apesar de que, depois que saiu esse artigo e o cara começou a falar sobre isso, ele era como se fosse do CONAD, ele era do Conselho de Política de Drogas do Reino Unido, e ele foi ejetado depois que ele começou. Isso, tem no documentário. Se sempre tem o dano? Então, não, aqui ele não está medindo o benefício. Ele tá olhando pela lógica do dano, do risco, tá certo? Tudo tem risco. Beber água tem risco. Pode estar contaminada e eu posso morrer. Não, tudo tem risco. Sair na rua ali eu posso ser assaltado. Então é importante que risco envolve tudo, certo? Também tem que lembrar disso aí. Legal você ter perguntado isso. Então, ventilando o conhecimento, vou aqui fazer algumas afirmativas. Talvez a essa altura do campeonato vocês já saibam disso, mas até um tempo atrás muita gente não sabia, né? Então, primeiro, crack não vicia no primeiro uso. Vocês conhecem as pessoas, né? Acho que talvez seja mais prático. Agora, se você vai para a pessoa que assiste o Datena, e a fonte de informação é o Datena, aliás, droga perigosíssima o Datena, na minha opinião. Eu acho. Eu não sei como é permitida. Eu acho. Não o Datena, mas esses programas, né? Eu estou só dando o exemplo do mais famoso, né? Então, crack não vicia na primeira vez que usa. Até um dia o William Bonner falou isso no jornal, em pleno Jornal Nacional. Falou assim, todo mundo sabe que crack, basta a pessoa usar uma vez, ela fica viciada. O cara falou isso lá no balcão do Jornal Nacional. Eu fiquei doido quando vi isso, né? Eu fiquei passado, né? Mas enfim, ele disse, né? E existe usuário de crack que não é dependente. É raro, não é que é raro, é menos frequente do que os dependentes, pelo que a gente percebe, né? São usuários mais ocasionais, mas esses usuários existem, tá certo? O termo epidemia para falar de crack é uma coisa muito inadequada, por várias razões. Eu não vou ficar entrando em detalhes, depois a gente pode puxar isso. Mas principalmente porque a gente não tem dado de que tenha aumentado monstruosamente o consumo de crack. Não temos esse dado. E provavelmente nas grandes cidades não aumentou. Aumentou, o consumo parece ter crescido no interior do Brasil. Mas a gente ainda está esperando a pesquisa da Fiocruz, que vai ser o novo levantamento de domiciliar de drogas, para a gente poder falar sobre isso. Mesmo assim, epidemia, nós estamos falando quando a gente fala de epidemia, a gente está falando de doença transmissível. Não é bem assim que funciona a lógica das drogas, né? Existe, evidentemente, um certo grau de contactuação em que vai levar a pessoa a usar drogas, mas não dá para usar o mesmo modelo como se o traficante fosse o vírus, ou o traficante fosse o Aedes aegypti, o crack é o vírus. Não tem nada a ver isso é uma baboseira. A pesquisa da Fiocruz também mostra que também não é bem assim, né? E a pesquisa mostra isso também. O uso problemático, esse dado vem da pesquisa da Fiocruz, de 2013. O uso problemático de crack está associado mais frequentemente a problemas sociais. É muito claro, principalmente o uso compulsivo. Não dá para a gente falar que a causa são os problemas sociais, porque tem gente sem problemas sociais que fica viciada em crack também, mas no contingente do grande número das pessoas que fazem uso problemático de crack, tem problemas na esfera social e familiar, graves, tá certo? Claro que há exceções, nada dá conta de tudo. Os usuários de cracks não são zumbis, né? Mas isso é fácil, né? Só você chegar e conversar com eles que você percebe, né? Conversar com eles, ter paciência se eles estiverem na noia e também conversar quando eles não estão também na brisa, né? Saber que são pessoas, são seres humanos. Quando você fala de zumbi, você está falando de morto-vivo. Você está falando de gente que não é gente. Eu rejeito completamente esse tipo de afirmativa. A outra coisa é que a descriminalização das drogas não aumenta o consumo e sim facilita o acesso aos serviços de tratamento. Esse é um dado muito importante que muitas vezes é negligenciado quando se vai fazer essa discussão e se faz o sinônimo de legalização com descriminalização como se fosse a mesma coisa. E também não é. Bom, aí esse cego subiu em cima do elefante e achou que ele era um trono. E tinha outra versão que ele bota a mão na barriga assim e acha que é uma parede. Por que eu estou usando essa dicotomia trono com parede, né? Porque isso tem a ver com lugar, com espaços, com território, né? Então tem lugares e ocasiões onde as pessoas usam drogas. Isso precisa ficar bem claro, porque isso não é só na situação de uso problemático, nas cracolândias, nos mocós que tem no interior, ou coisas desse tipo, né? As pessoas usam o bar em tudo que é lugar, usam droga em tudo que é lugar, no bar, mas aqui também, né? Em rituais religiosos, até em serviços de saúde, evidentemente isso vai acontecer, né? Então é importante a gente entender que o contexto do físico, as pessoas que estão envolvidas nesse uso, como é que as pessoas se controlam e se policiam, como é que elas aprendem a usar droga,
São elementos muito importantes que a antropologia ensina para a gente e que a gente esquece quando vai olhar os casos. Esse cego pegou na presa do elefante e achou que o elefante era uma lança, né? E aí essa metáfora ficou meio ruinzinha, mas eu queria lembrar que assim, as pessoas é que se lançam nessa história, né? Então, cada momento em que a pessoa usa drogas, ela é uma pessoa diferente. Eu precisava falar das pessoas, essa foi a única desculpa que eu arranjei. Né? Porque eu sou existencialista, aí tem essa coisa da pessoa se lançar na existência e tudo mais, enfim. É gente, eu estou falando de gente. Então, uma mesma pessoa pode fazer uso problemático num momento e em outro momento fazer uso não problemático. Existe uma certa tendência a quem abriu o caminho da dependência a ficar sempre nele. Isso pode acontecer, mas isso não é uma regra absoluta. Então essa frase de que uma vez você é dependente, você fica para o resto da vida, ela não é absoluta, ela é muito frequente, né? E essa frase ela também está associada com a ideia de que a única forma de eu tratar esse dependente é a abstinência completa. Que, por exemplo, no caso do Nando Reis foi uma solução interessante. Foi interessante. E em muitos casos é uma solução interessante. Então eu não rejeito a ideia da abstinência como solução. Eu rejeito a ideia de que a abstinência é a única solução. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá certo? Sim. Eu vou falar isso agora. Então a pessoa, com a mesma droga, dependendo do seu estado de vida e sua situação de vida, isso pode acontecer. Né, pode mudar. Então, lembro muito de um amigo que trabalha com redução de danos, que é educador nesse campo, pesquisador também, que teve um momento da vida dele onde ele fazia um uso problemático de cocaína e ele precisou ir parar numa comunidade terapêutica. E melhorou a partir dessa história. Ele foi para a comunidade terapêutica. E aí ele parou, ficou abstinente. E aí ele parou de cheirar cocaína e, como o Nando Reis, parou de beber bebida alcoólica também. Depois, aos poucos, e ele tinha começado com maconha também. Parou tudo. Depois ele começou a fumar maconha de novo. E esse cara começou a fumar maconha de novo e não ficou dependente, não fez a escadinha de novo. Né? Consciente da história, consciente da sua questão. Né? Hoje em dia ele bebe bebida alcoólica moderadamente, né? E não entrou de novo num padrão problemático de nada. Faz uso social, fuma seu baseadinho, bebe bebida alcoólica, mas ele nunca... Ele fala, não, cocaína eu não tenho coragem não. Então, tem uma questão, ele continua abstinente de cocaína e quem é que vai dizer para ele que ele não deve ser? Essa é a solução que ele encontrou para ele. Né? É claro que aí, mais uma vez, nós estamos falando de situações de pessoas que estão mais próximas do Tony Bellotto e do Nando Reis, esse cara em particular, um cara de classe média, porque a restrição das opções começa a ficar menor quando você tem privação social. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas, por outro lado, quando você tem privação social também, a chance e a possibilidade de você ficar abstinente completo também é mais difícil. Chega uma hora que ou você está na vida louca ou você tem que entrar numa igreja. Né? E será que a gente só pode dar essas duas opções para as pessoas? Então acho que é isso que a gente tem que pensar. Tá certo? Quando a gente fala, é importante saber que esse conceito de dependência química, ele vem da ideia de uma definição médica. Ela vem de meados do século XIX. Criada para o alcoolismo, principalmente. E que depois ela foi se expandindo para as outras drogas. Hoje em dia, a gente não fala mais de dependência química e dependência psicológica. A gente entende que as coisas são misturadas. Porque, em última análise, tudo é químico. Né? Quem é dependente de sexo? Né? Existem dependentes mesmo, viu, gente? Fiquem tranquilos. Existem pessoas que são noiadas com sexo. Tem um componente químico nisso. Porque funciona nas serotoninas, nas coisas lá cerebrais, tá certo? Mas ninguém vai ficar falando que é uma dependência química como se fosse estar usando alguma coisa. Então, isso está meio fora de moda. Mas mesmo o termo dependência, ele traz um certo conceito que fecha demais. Porque as pessoas podem fazer uso problemático de drogas e não terem os critérios de dependência. Né? Os critérios de dependência vai ter que ter uma adesão muito grave, com muita perda social. A pessoa tem que ter tolerância, que quer dizer, tem que ficar aumentando a quantidade de droga para poder chegar no efeito anterior. E também, quando param, a pessoa entra em crise de abstinência. E isso não aplica para todas as drogas, inclusive. Maconha, por exemplo, praticamente não tem síndrome de abstinência e a pessoa pode ser dependente. Então, foram algumas simplificações que agora, mais recentemente, né, antigamente tinha essa separação, dependência e abuso no DSM-5. No CID-10 ainda tem, dependência e uso nocivo.
Mas no DSM-5 e no CID-11, que são as classificações de doenças, né? A DSM é a psiquiátrica americana e a do CID é de todas as doenças, mundial, provavelmente o termo que vai se utilizar é transtorno do uso de substâncias. E que eu gosto de chamar de uso problemático. Quando eu vou falar, eu falo de uso problemático. E esse uso problemático pode ser uma vez que o cara encheu a cara, bateu o carro e matou uma pessoa, isso para mim é uso problemático. Já é uso problemático para mim. Isso é doença? Eu não quero discutir doença. Eu quero discutir a pessoa e a relação que ela tem com a droga, que é a história do Nery. Ficar nessa ideia de tentar fazer um diagnóstico, botar no paradigma de doença, não funciona nem para médico. Então, quem dirá para quem olha aos outros aspectos com maior firmeza? Né? Então, eu acho que é muito importante a gente questionar essa ideia absolutamente biológica quando a gente está falando. Então, por isso eu gosto do termo uso problemático de substâncias. Tá certo? Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode esclarecer isso um pouco mais. E isso é uma coisa importante. Em momentos diferentes desse indivíduo, a gente pode ter metas diferentes. Então, num determinado momento, a meta pode ser abstinência. Num outro momento, eu preciso só manter essa pessoa viva. E eu preciso dar o quê? Comida, casa, dinheiro. Depois a gente volta sobre isso quando eu vou falar do de braços abertos. Esse cego aí passou a mão no rabinho do elefante, achou que o elefante era uma corda. Né? E aí eu queria falar dos laços e dos nós e das conexões que a gente tem que ter quando vai falar de drogas. Então, primeiro, não dá para a gente discutir e resolver o problema se a gente não envolver várias profissões. Tá certo? Essa ideia do predomínio médico é uma grande bobagem. Né? A outra coisa, diversos setores. Os setores não dialogam, vocês sabem disso. Na ponta a gente sabe que quer dizer, a polícia precisava dialogar profundamente com a saúde profundamente com a assistência social com a moradia, enfim, toda a rede. E a gente sabe que isso não rola. Né? Eu acho que uma solução para isso talvez fosse que a gente realmente pudesse ter equipes que focassem nos territórios e essas fossem as mesmas equipes e elas pudessem dialogar. A justiça também, né, entra nessa história. Mas, enfim, outra coisa são as diversas disciplinas dos diversos campos do conhecimento. Aqui eu dou alguns exemplos para vocês: medicina, psicologia, serviço social, educação, direito, antropologia, sociologia, economia, neurociências, etc. Né? E as intersubjetividades também, mais uma vez lembrando que cada pessoa é uma pessoa diferente e elas se conectam também nas redes onde elas vão trabalhar nos seus diversos locais de trabalho e municípios. Esse cego aí foi mexer ali na tromba do elefante e achou que era uma serpente. Né? E aí é aquela história, eu vou passar isso rapidamente, porque a Elo já falou, a droga é demonizada, e aí a gente tem o pânico moral e a gente tem uma tentativa de controle de pessoas que são indesejáveis a partir das drogas que elas usam. O vida louca que mora na rua, ele é uma pessoa indesejada. E ele usa crack, não usa só crack. As principais duas drogas de rua são crack e bebida alcoólica, aquele negócio que chama corotinho, né? Vocês devem saber do que eu estou falando. E versões até mais baratas. Né? Não é à toa que... Bom, deixa eu falar. Não é à toa que no Facebook tem a galera falava, né, que tinha dicas do dolinho, eles criaram as dicas do craquinho e as dicas do corotinho, né? Aquelas páginas de zoeira. Não é à toa, isso tem a ver mesmo. Dolly também é uma droga, mas com certeza é uma droga mais leve. Né? Mas a Elo já falou, me fale de uma droga que foi proibida e eu mostro para vocês uma população que em algum momento da história foi indesejada. Todas. Inclusive as drogas que agora são legais. Café já foi proibido, álcool já foi proibido, cigarro já foi proibido, erva mate já foi proibido, ayahuasca já foi proibido. E dependendo do contexto social onde as coisas se colocam, isso muda ou não. O caso do café é muito interessante. Ele foi proibido na Arábia logo depois que ele foi descoberto. As pessoas tomavam aquele negócio, ficavam meio ligadas, o Alcorão tem uma coisa proibida, bebida alcoólica, então eles associaram imediatamente com bebida alcoólica, embora os efeitos sejam completamente diferentes, porque o álcool ceda e o café estimula. E aí o que começou a acontecer é que todo mundo começou a usar, o negócio começou a usar, a popularidade foi crescendo, a classe alta começou a usar, e essa é sempre a grande questão, a classe alta, a classe média, né, as pessoas que, as classes dominantes estavam usando. Aí chegou uma hora que um imã mandou uma decisão religiosa dizendo assim, não, o café não pode ser proibido, porque lendo café a gente pode ficar acordado até mais tarde rezando e lendo o Alcorão. Aí resolveu. E não é piada, é verdade, é isso mesmo. O Escorrotado que conta isso no livro dele, que é um livro da história das drogas. Né?
A maconha com os negros e os nordestinos também, especialmente negros nordestinos. E aí, falando de negros, a questão da escravidão, acho que a gente tem que sempre lembrar disso, eu já falei, então não vou ficar insistindo nesse ponto. Esse aqui pegou na pata do elefante e achou que era uma árvore, né? E aí que eu queria usar uma metáfora para pensar como é que a gente planeja daqui para frente. Porque, tudo bem, eu boto um monte de minhoca aí na cabeça de vocês, como é que a gente trabalha no dia a dia? O que a gente faz no cotidiano? Né? Eu acho que é importante a gente pensar isso no debate. Então, eu queria pensar o seguinte, que a gente precisa pensar seriamente em incluir a redução de danos nas nossas ferramentas terapêuticas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. A gente tem que discutir, precisamos falar sobre descriminalização de drogas, a gente já falou hoje um pouco. Precisamos pensar também se os pequenos traficantes devem ir para a cadeia ou não, lá onde eles aprendem a ser mais bandidos do que eles são quando eles estão fora. Se essa realmente é uma solução. Né? Não discutindo a questão de que se é certo ou não, mas se é o que é melhor ou pior para a sociedade como um todo. E eu não estou falando de traficante que anda armado, não. Eu estou falando de... Vocês devem conhecer casos. É tiazinha que vende na casa dela, ou então mulheres que assumem o tráfico do marido, e várias coisas, né? Várias histórias. E precisamos discutir também sobre o uso terapêutico de drogas que agora são ilícitas. A regulamentação da maconha é outro assunto importante que precisa ser discutido entre nós. Né? E isso tem a ver também com a reforma psiquiátrica, a reforma da saúde mental, um tema que tem apanhado muito agora com a mudança política, né, mais à direita, mas enfim, precisamos lembrar disso também. Aí a gente tem um pouco, eu acho que quando a gente entra nesse campo, a gente encontra dicotomias, inclusive com grandes especialistas de cada lado, brigando, quebrando pau para puxar cada brasa para sua sardinha. Né? Então, onde tem uma dicotomia, uma influenciada pela ideia do ideário da redução de danos e outra do ideário da guerra às drogas. Né? Então aqui diz assim, qual é a proposta terapêutica para as drogas? Aí um lado vai dizer a redução de danos, o outro lado vai dizer a abstinência total. Aí você vai dizer qual é a causa da dependência química. Então o lado da redução de danos vai dizer que são fatores psicossociais, individuais e sociais e mais ligado ao comportamento. O lado da abstinência total vai dizer que são fatores biológicos, ou seja, doença. Sobre a política criminal, o pessoal da redução de danos, em geral, vai defender regulação das drogas, não a proibição completa. O pessoal da abstinência, em geral, vai estar mais próximo da proibição. Né? Qual o dispositivo principal de tratamento? Eu não estou nem colocando aqui o sistema de assistência social. Oi? É o CAPS-AD. E o outro vai dizer que é a comunidade terapêutica, focado na abstinência. Quem está certo? Os dois. Eu não gosto muito dessa ideia de unicamente doença, mas há fatores de adoecimento também. Há pessoas que estão adoecidas pelas drogas. Não gosto. O que eu não gosto é que a gente pense tudo. Em geral, o pessoal o pessoal da redução de danos entende, aceita um pouco desse lado aqui. O contrário é que não é muito comum. Mas eu já vi várias brigas entre os dois lados. O que eu acho é que a gente deve fugir dessa polarização. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante. Ela é maléfica para as pessoas, especialmente as pessoas que estão em cuidado. Né? Porque aí você fala assim, tudo bem, aí você tem problema com droga. Você já fez tratamento? Fui em clínica e comunidade terapêutica. Quantas vezes você foi internado? 10. Super comum. Resolveu? Não. Então, por que vai internar a 11ª? Se tiver do mesmo jeito, essa pessoa que ela foi para a comunidade terapêutica, ela estava nas 10 anteriores, não tem sentido. Aí não faz nada? Não. Vamos pensar em outras alternativas. Até que, eventualmente, se for o caso, ela tenha o benefício de uma outra alternativa, além daquela que ela está podendo naquele momento. O que é a redução de danos? A redução de danos é um conjunto de políticas, isso é uma definição da Harm Reduction International, né? uma ONG de redução de danos. Então, a redução de danos é um conjunto de políticas, mas não só são políticas, são práticas, são ações na ponta, né? Cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Por definição, redução de danos foca na prevenção aos danos ao invés da prevenção ao uso. Algumas pessoas entendem que isso é apologia ao uso. Não é verdade. É a partir do momento em que você reconhece que a pessoa não está conseguindo parar, ou ela não quer de jeito nenhum, você precisa pensar um jeito de poder reduzir o impacto do uso dessas drogas para essa pessoa. Né? Uma metáfora eu acho que é muito simples para a gente pensar nisso. Carro. Carro é uma coisa perigosa. Carro mata, certo? Vamos proibir os carros?
ou nós vamos fazer medidas que façam que os carros fiquem mais seguros, nós vamos fazer educação para o trânsito, nós vamos botar lei que obrigue a colocar airbag, que obrigue as pessoas... vamos fiscalizar melhor o uso do cinto de segurança. Isso é redução de danos. Isso é redução de danos. Se alguém quiser fazer abstinência do uso do carro, beleza, não tenho nada contra. Tem gente que não quer dirigir, tem medo e tal. Ok, tudo bem. Não sei se resolve a questão nesse caso particular do carro. No caso das drogas, talvez resolva. Mas é para vocês entenderem o que a gente quer dizer quando a gente está querendo falar de redução de danos. Redução de danos é o cinto de segurança. E aí, primeiro, ela complementa outras medidas, ela não se opõe à abstinência. Importante vocês saberem disso. Né? Ela tem um compromisso com a saúde pública, mas não só com a saúde pública, mas também com os direitos humanos. Né? Então tem um enfoque em respeito à pessoa humana. Né? E ela tem evidências que a justificam, principalmente no campo do uso de drogas injetáveis. É importante que se faça essa ressalva. O Brasil produz muito pouca ciência nesse campo, e o Brasil seria o grande país para fazer, a América Latina como um todo, na verdade, para fazer essa discussão sobre redução de danos no uso do crack. Então a gente ainda tem poucas experiências sobre isso para poder ter dados científicos. Embora existam algumas evidências, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é da pesquisa que o Maurício Fiore, que foi citado pela Heloísa, eu e a Taniele Rui, que coordenou a pesquisa, fizemos, que foi a avaliação do de braços abertos. Né? Aí, nesse caso, o que foi o de braços abertos? Né? Vocês sabem, foi oferecer moradia, comida e trabalho, possibilidade de trabalho, em frente de trabalho, para pessoas que faziam uso problemático de crack. Sem exigir que essas pessoas parassem de usar. Sem dizer, você só participa disso se você parar de usar. No entanto, né, a gente teve que das pessoas que usavam crack, 67% reduziu o consumo depois que entrou no programa. Então, uma ideia que dizia assim, não, agora você vai dar dinheiro pro cara, aí é que o cara vai se acabar no crack. Não. Porque conversando com as pessoas, porque a pesquisa teve uma parte qualitativa, a gente percebia que, olhando para essas pessoas como seres humanos e dando a oportunidade para elas, e respeitando também a história de vida delas, porque também não é assim, né, gente? Se vocês conhecem essa ideia, tem algumas ideias meio malucas que você fala assim, se você der emprego pro cara, o cara sai lá da cena de uso e acabou. Não, porque não é só isso. Diversas pessoas que estão na cena de uso tinham oportunidade de emprego. É toda uma história de vida que é construída. O bicho humano é um bicho muito complicado. A estrutura, são anos de aprendizagem para a gente se tornar do que a gente é. Acadêmico e não acadêmico. E além de uma rede social também. Várias pessoas falavam isso. Né? Aqui é onde estão os meus amigos. E tem outra coisa também importante, que é o seguinte, que aí a gente tem que levar em consideração também esse componente penal. A grande maioria das pessoas que estão nessas cenas de uso, né? Se você considerar, se elas passaram por medida socioeducativa ou foram presas, são 75% das pessoas. Né? São 3/4 das pessoas da Cracolândia que a gente entrevistou, na verdade não da Cracolândia, mas que estavam de braços abertos, mas a pesquisa da Cracolândia da Clarice Madruga confirma isso. São pessoas extremamente fragilizadas do ponto de vista da relação com a justiça e, em última análise, com o Estado, com E maiúsculo. Né? Estou falando do Estado de São Paulo, embora o Estado de São Paulo também tenha lá seus problemas. E aí, para a gente concluir, eu queria só lembrar a questão da medicalização, né, que esse aqui é um gráficozinho mostrando o percentual das drogas que são mais utilizadas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso à parte, porque nos Estados Unidos você tem propaganda de remédio psiquiátrico na televisão. Né? Depende do estado, mas isso, uma vez eu estava na Califórnia, eu levei um susto. Era uma propaganda não está aí. Era uma propaganda de Zoloft. É um antidepressivo, né? que é a sertralina. Né? E é um país drogado. É um país extremamente drogado. As crianças tomam muita Ritalina. Engraçado que isso também varia conforme a região, então tem também uma questão cultural. Né? Então, sim e não. Sim e não. Porque no Brasil a gente tem o pior de dois mundos. A gente tem um monte de criança de classe média tomando droga que não precisa, e a gente tem pessoas que estão precisando e que não estão recebendo assistência também. Porque eu acho que é importante frisar isso. Quando a gente fala, não é uma coisa absoluta. Não, é a mesma coisa que droga ilícita, então proíbe tudo. Não, a gente precisa de critério, a gente precisa de... Agora, o que é medicalização do conceito de saúde pública? Medicalização é você transformar um problema social num problema médico. Alguns momentos isso pode até ser uma coisa interessante. Algumas questões, né, por exemplo, sei lá, tuberculose,
e você medicar e tratar a tuberculose, isso pode ser uma coisa interessante, né? A epilepsia era considerada doença sagrada, até que alguém disse que não, isso aqui é uma doença mesmo, não é porque o cara está tendo um contato com os deuses. Isso foi uma medicalização, mas foi uma medicalização interessante. O grande problema é a gente, por estarmos atados em relação às questões sociais, elas são muito complexas, de fato elas são muito complexas, a gente achar que a solução para resolver o problema é encher de remédio. E aí sim, pessoas que são presas e meninos e meninas que estão em medidas socioeducativas são pessoas que usam muito mais remédio do que a população geral. E muitas vezes de maneira errada. Então a gente precisa ter essa crítica também. Tá certo? Como é que a gente pode tentar pensar em resolver esse assunto, né? Eu acho que aí a gente precisa seguir a metáfora da própria história, né? Tem duas versões para o final dessa história que circularam na época. Na versão original, os cegos não conseguiam entrar em acordo sobre o que era o elefante, quebravam o maior pau e a história terminava com eles brigando. Porque cada um, evidentemente, não conseguia dar conta do todo. A droga é o elefante. Cada um de nós tem uma visão da família, pessoal, de uso pessoal, de situação de trabalho, que não vai dar conta da gente entender o todo. E aí, a segundo final da história é que resolve, para mim, a possibilidade da gente poder ter saídas virtuosas para esse problema, que é conversar. Então, a segunda final da história, os cegos sentam, conversam, cada um descreve, eles conseguem. Nossa, o elefante é um negócio bem mais complicado do que eu imaginava. E conversando entre eles, eles conseguem descobrir o que diabo é esse elefante. Eu acho que só assim que a gente pode fazer isso. E aí a gente tem que pensar, né, porque tem essa coisa de que droga é a internação que resolve, né? Já discutimos isso, já sabemos que não. Na verdade, o que resolve é rede. Rede. E assim, é bonito o meu slide, né? É lindo. Mas também não é fácil botar isso na vida real. Mas se a gente não pensar nisso, a gente não faz também. Então a gente precisa de uma série de serviços. Aqui eu estou pegando só a parte de saúde, inclusive, né? Mas eu queria frisar uma coisa também, que não está aqui nessa rede, mas tem que estar no meio, que é o respeito ao indivíduo. E isso é uma coisa muito interessante, porque as comunidades terapêuticas de raiz e os CAPS-AD pensam igual em relação a isso. É ouvir a pessoa e que a gente evite o tratamento involuntário. O tratamento involuntário ele pode acontecer, ele deve acontecer em situações absolutamente excepcionais. A regra para trabalhar com drogas é trabalhar dentro da vontade da pessoa. Senão, não é efetivo. Tem muitos estudos que mostram isso. Tá certo? Então, pode-se utilizar o tratamento involuntário, a internação compulsória, que aí é uma medida legal excepcionalíssima, mas só nos casos muito difíceis, muito raros, onde a pessoa está psicótica, a pessoa está homicida, a pessoa está suicida. São nessas situações que a gente vai utilizar a internação involuntária ou qualquer medida involuntária, na verdade. Tá certo? Bom, é isso aí. Esse é meu e-mail, se vocês quiserem depois pedir a apresentação. Pode pegar aqui depois também, tá bom?